Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vamos repetir novamente, todo mundo junto, o capítulo 42, versículo 1 somente. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Amados, eu quero trazer como tema dessa noite: uma vida em santidade requer sede em Deus. Como o nosso tema desse ano da nossa igreja é santidade, então é sobre santidade que eu quero ministrar esta noite. E para falar de santidade, eu quero falar sobre essa sede que nós temos que ter do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo sobre o Espírito Santo, ou quando eu falo do Espírito Santo, eu poderia falar do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Eu poderia falar do Espírito Santo como Ele nos guiar as nossas tomadas de decisões no dia a dia, como foi testemunhado aqui hoje, é a direção em Deus. Eu poderia falar do Espírito Santo para poder trazer ideias às nossas vidas, aos nossos corações, e eu tenho testemunho prático disso, de Deus o Espírito Santo já ter me dado nomes de negócios, e enfim, tudo, e isso veio do Espírito Santo. Eu poderia falar do Espírito Santo para poder conduzir cada decisão das nossas vidas, mas hoje eu quero falar do Espírito Santo em santidade. E para falar de santidade, a gente já vem aprendendo muito com o Tarcísio, com a Adailto, né, o presbítero Adailto, enfim, com a Tainara que vem ministrando, a pastora, enfim. Mas para poder falar sobre santidade, eu quero falar a importância de estarmos conectados a Deus, a importância de termos sede no Espírito Santo, a importância de caminharmos com o Espírito Santo para termos santidade. E eu confesso aos irmãos, como testemunho próprio, o que gerou em mim, cada dia mais, o que vem gerando o desejo pela santidade, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E o que faz um homem tomar nojo pelo pecado, que seja a bebida, as drogas, a prostituição, o pecado como um todo, é o Espírito Santo. E quando você começa a entender, a ouvir a voz do Espírito Santo, quando você começa a ajoelhar e começa a orar, e você começa a ter experiências com o Espírito Santo, isso vai abrindo um leque, uma vontade de cada vez mais você buscar esta santidade. Então eu creio que para colocar talvez assim aquele desejo ardente, essa vontade pura de andarmos em retidão a Deus, de andarmos segundo o coração de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós precisamos, sem sombra de dúvida, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu escolhi nesta noite, uma vida em santidade requer sede em Deus. Fala para o irmão ao seu lado: uma vida em santidade requer sede em Deus. Quem me deu esta mensagem, quem me deu o tema desta mensagem, foi o próprio Espírito Santo. E eu comecei a orar e eu falei: eu preciso de um tema, eu preciso de uma mensagem. E Ele me deu esse tema. E eu fiquei meditando por algum tempo sobre esse tema. Requer sede em Deus, requer sede de Deus. E isso foi me tocando muito profundo. Então eu fui ler e buscar entender. E eu venho no capítulo 42, que diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. E eu fui compreender a que momento esse versículo ele foi escrito, a que contexto esse versículo, esse capítulo foi escrito, e que personagem que escreveu esse capítulo. E eu compreendi. Esse capítulo 42, ele faz parte das escrituras dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, né, os levitas, os descendentes, escreveram 7 salmos. E o primeiro
do segundo livro, o livro de Salmos, ele é composto por 5, que colocaram todos esses 5 livros dentro do livro de Salmos. Do 1 ao 41 vem se referindo a Davi, e o livro 2 dentro de Salmos vem se referindo aos filhos de Corá. E os filhos de Corá escreveram esse primeiro como uma canção, só que ele escreveu em um contexto. Este em específico, ele era líder de Judá, ele era um líder espiritual, e ele era um líder que trazia direção para as pessoas, para o povo, principalmente direção espiritual. Mas uma certa vez, a Bíblia ela não narra esse contexto, ela não narra que batalha foi essa. Ele de repente é tomado pelos inimigos em Judá, e ele é levado para a parte norte do Oriente Médio, e ele então é afastado do povo, ele é afastado do templo. E naquele tempo a comunhão, estar no templo ali, significava louvar a Deus, ter a presença de Deus. E a Bíblia ela não narra muito bem essa história. Simplesmente, quando ele escreve o capítulo 42, ele conta a sua sede, essa vontade de estar ali louvando a Deus. E depois, no 43, é a complementação do 42, ele vem fazendo a oração. Mas, para não tomar tempo, eu quero focar principalmente nesse versículo 1. Daria uma pregação, capítulo 42 aqui, a gente poderia ficar mais de 1h30 aqui, mas eu quero especificamente falar sobre o versículo 1, como a corça. Por quê? Porque ele estava longe do templo, ele estava longe do local onde ele adorava a Deus. E passados os dias, ali juntamente com os inimigos, ele então começa a escrever esse capítulo que se tornou uma canção. Este capítulo que em todo o mundo, cantores, compositores louvam este capítulo. E ele diz: a minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. E eu fui entender por que a corça. Por que ele não escolheu uma águia? Por que ele não escolheu um tigre? Por que ele não escolheu um animal forte, veroz? Por que ele não escolheu o rei da selva? E por que a corça? Por que ele faz essa analogia, essa comparação? Como que a água ela é importante para a corça? E eu fui entender essa profundidade, essa sede a qual ele está falando, a qual ele está mencionando que tem de Deus. Essa sede que ele busca, assim como a corça busca pela água. E eu fui entender algumas características desse animalzinho. E nesta noite, eu quero que você, juntamente comigo, para facilitar a nossa didática, a nossa pregação, imagina que eu e você, né, a corça é o animal feminino, o corso vem do masculino. Imagina que eu e você, nós somos a corça e o corso aqui. A corça, ela vem dos servos, os animais servos. Então imagina que eu e você nesta noite nós somos os servos, a corça, o corso. E imagina que, simbolizando o Espírito Santo de Deus, ele é a água nesta noite. Então quando eu falo da corça, somos nós. Quando eu falo da água, é o Espírito Santo de Deus. E aí a primeira questão desse animal, é um animalzinho que ele tem aproximadamente 90 centímetros a 1,35, a 1,35 m. Então não é um animal muito alto, é um animal pequeno. Talvez você hoje entrou aqui nesta noite se sentindo pequeno. Talvez diante da circunstância, daquilo que você tem vivido, você tenha olhado para você, para suas forças, para suas dificuldades. Mas eu quero dizer algo para você: não é sobre mim, sobre você. É quem pode nos preencher a nossa sede, é aquele que pode nos completar, é aquele que pode mudar os nossos destinos, é a grandeza que existe, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele animalzinho, ele é pequeno aos olhos humanos, mas a sede dele, a vontade por Deus, a vontade pelo Espírito Santo é grande. E é isso que eu e você nós precisamos ter. Aquele animal é um animal de vida curta, de 9 anos a no máximo 14 anos. É um animal que não pesa muito, é um animal que tem ali aproximadamente 18 quilos a 29 quilos. Mas esse animal, esse mamífero, ele é um animal que ele sabe lidar muito bem com o deserto. A corça sabe lidar muito bem com o deserto. Sabe por que que esse animal, esse cervo, encontrado muito na Europa, também encontrado nos desertos da África, ele sabe lidar muito bem com o deserto? Porque o único foco desse animal é buscar por águas correntes, é buscar por águas. Eu e você,
Talvez estamos passando por algum momento, algum deserto. E quando eu falo deserto, deserto para cada um pode ter um significado. Talvez você chegou aqui nesta noite, o seu deserto seja solidão. Talvez você chegou aqui nesta noite, eu não sei qual é o deserto que você vem passando. Seja as suas dificuldades diárias, seja talvez num relacionamento, seja talvez no trabalho, nos negócios, eu não sei qual é o deserto. E cada um de nós aqui, nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desertos diários. Mas eu quero dizer algo para você e eu quero ministrar na sua vida nesta noite. Assim como aquele animal, assim como a corça sabe lidar muito bem com o deserto, porque a busca dela é se saciar com as águas, eu e você, nós precisamos lidar com o nosso deserto, buscando a nossa retidão, buscando as nossas soluções no Espírito Santo de Deus. Quando o nosso foco ele está em santidade, quando o nosso foco é viver em prol de buscar a santidade em Deus, a gente aprende a lidar com os desertos da vida. E o segundo aspecto desse animal, terceiro aspecto, o primeiro é que ele é um animal pequeno, o segundo é que ele sabe lidar com o deserto. É que a corça ela não tem gordura corporal para poder manter-se muito tempo sem água. A corça, o corso, é um animal que não tem gordura corporal para viver muito tempo sem a água. Sabe o que isso significa para mim e para você? O nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos criou de tal maneira que nós não temos gordura espiritual para viver sem o Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós não temos gordura, nós não temos gordura espiritual para poder viver sem meditar na palavra do Senhor, sem jejuar, sem orar a Deus. Irmão Tiago, eu consigo ficar sem orar a Deus, sem meditar na palavra, por uma semana, por 2 semanas, você vai desfalecer, você vai se perder nesse deserto. A corça é um animal que a todo tempo ela anseia por água. Ela é um animal que a todo momento ela está em busca de água. Eu e você, a todo momento nós temos que buscar por esta água. Eu e você, a todo momento nós temos que buscar por essa santidade. Eu e você, a todo momento nós temos que buscar pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você, diariamente nós temos que fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu e você, nós precisamos ajoelhar, nós precisamos orar ao Senhor, porque não existe estoque espiritual. Tem crente que fala, não, eu fui na convenção lá, eu fui no louvorzão, agora eu posso ficar um mês sem ir na igreja. Irmãos, a gente precisa entender, hoje era para poder estar lotado aqui, mas tem crente achando que tem gordura espiritual para faltar o culto. Tem crente que acha que tem gordura armazenada espiritual ali, para falar assim, não, eu vou esperar até o mês que vem. Não temos. Eu e você é um alimento constante, é um alimento diário. Irmãos, por mais que crente, santo, que a gente busca a santidade, se eu e você nós chegarmos no topo da santidade, da oração, do relacionamento com Deus, mas se a gente ficar sem alimentar, é questão de tempo para a gente se perder pelo deserto. É questão de tempo para a gente poder desfalecer. Uma outra característica desse animal, uma outra característica da corça, é que quando ela fica sem líquido, quando ela fica sem tomar água, quando ela fica sem encontrar uma fonte, ela começa a exalar odor, ela começa a exalar um mau cheiro. E sabe o que atrai os inimigos da corça? Um mau cheiro. Pegou? Eu e você, sem o Espírito de Deus, eu e você, sem a santidade, a gente começa a exalar o pecado. A gente começa a exalar o cheiro que o diabo conhece. A gente começa a desfalecer. A gente começa a se perder. A gente começa a dar sinais para o inimigo que nós estamos fracos. Eu e você, nós não podemos ficar sem essa santidade. Eu e você, nós não podemos ficar sem essa busca pelo Espírito de Deus. Eu e você, assim como a corça ela necessita de água para poder viver, eu e você precisamos de Deus a todo momento. Porque quando o nosso estoque, que nós não temos, ou quando nós começamos a ficar sem essa presença, nós começamos a despertar a atenção de Satanás. E muitas das vezes é onde nós nos perdemos,
porque o pecado, ele de alguma forma começa a manifestar em nossa vida, e nós começamos a desfalecer. A gente já não tem mais prazer em ir à casa de Deus. A gente já não acredita que através de um jejum, Deus ele pode falar conosco, nós podemos nos santificar. Quando o pecado ele começa a manifestar nas nossas vidas, nós já não queremos mais ler a palavra do Senhor. Quando o pecado ele começa, de certa maneira, a se instalar em nossas vidas, nós desfalecemos, nós perdemos a fé. E por mais que nós já conheçamos a Deus, nós já tivemos 20 anos de fé, 30 anos de fé, quando eu paro, eu começo a desfalecer. A nossa vida, ela é baseada em uma busca constante, diária, no Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela tem que ter como propósito a santidade, essa busca pelo Espírito Santo de Deus. A corça por nenhum momento ela pode parar de buscar água. Eu quero te convidar nesta noite. Se você quer manter a santidade, você precisa compreender que é uma busca diária do Espírito Santo de Deus. Se você quer manter uma comunhão com Deus, é uma busca constante. Porque quando você começa a buscar, o seu prazer, a sua alegria está em se relacionar cada dia mais com Deus, ouvir a voz de Deus. Ele traz o prazer pela leitura, pela palavra. Ele começa a trazer, irmãos, compreensão desse livro aqui, da Bíblia. Eu acho impossível um homem compreender esse livro aqui sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vira um livro comum. Mas quando eu peço, eu oro, eu particularmente assim, quem trouxe a compreensão, quando eu começo a ler, eu leio uma vez, duas vezes, três vezes, é o Espírito Santo de Deus, começa a me dar a visão, começa a me fazer enxergar o texto de uma maneira, ele começa a me dar amplitude. E eu confesso aos irmãos, eu já preguei um texto umas 5, 10, 15, 20 vezes, e confesso aos irmãos de coração, o Espírito de Deus me dá uma visão, um entendimento diferente. Um grande pregador americano, já não faz mais parte aqui, mas muito admirado no mundo todo, chamado Billy Graham. Ele falou assim: a minha melhor mensagem veio depois de eu pregar ela 62 vezes. Sabe por quê? Porque cada vez Deus dava para ele um entendimento, cada vez Deus revelava para ele uma forma daquela palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de abrir, de mostrar para você aquilo que ele quer falar com você. Eu quero te convidar nessa noite, faça do Espírito Santo de Deus a sua rotina diária de busca. Assim como a corça, aquele animal, tem esse objetivo diário de buscar, de matar, de saciar a sua sede. Eu e você, nós precisamos ter isso como alvo, como meta. Uma das outras características desse animal, esse animal ele não toma água parada. Ele morre de sede, ele morre ali, mas se ele vê água parada, ele não bebe. Eu e você, nós não podemos nos contentarmos com coisas que se parecem com aquilo que nós buscamos, com coisas que talvez nós queremos que isso preencha o nosso vazio, queremos que isso preencha a presença de Deus, a santidade que Deus requer de nós, é que preenche o Espírito Santo de Deus. A corça, ela só bebe água em fonte, em água em movimento. Deus, ele chamou eu e você para poder caminharmos em movimento, é uma busca constante. E outra característica desse animal, quando ele encontra uma fonte, ele bebe água naquela fonte, mas ele sai disparado para encontrar outra fonte, porque aquela mesma fonte já não serve mais para ele. Sabe o que isso significa? Quando eu chego num nível de busca com Deus, a minha alma quer mais, quer mais, quer mais. Quando eu chego no segundo nível, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e não para, é uma busca insaciável. Eu quero mais, até o dia que nós vamos encontrar com Ele nos céus, até o dia que nós vamos dizer Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, até o dia que nós vamos passar 24 horas do dia só louvando ao Senhor. Uma outra característica desse animal, é um animal que caminha muito bem pelas florestas noturnas. É um animal que durante o dia, durante a luz, não caminha com velocidade, mas durante a noite sabe caminhar
muito rápido pelas florestas. Sabe por quê? Porque a corça, ela não caminha pelo que ela vê, ela caminha pelo cheiro das águas. Irmão Tiago, eu cheguei aqui hoje e eu não estou vendo solução para a minha vida. Eu cheguei aqui hoje, eu não entendi ainda como Deus vai fazer, porque você está olhando com os olhos humanos. Mas quando você entende que não é pelos seus olhos, mas que é uma busca por Deus, e que a sua fé, a sua direção, ela está em Deus, então não tem obstáculos que os seus olhos possam te mostrar e possa abater a sua fé. Um crente, uma pessoa que crê em Deus, ela não pode andar, ela não pode agir pelo que os olhos mostram, mas sim pela visão, pela fé. Entenda uma coisa: os nossos olhos é inimigo da nossa visão. A corça, ela não caminha noturno, ela não caminha pela noite pelos olhos, mas sim pelo cheiro das águas. É a direção aonde a água dá a direção para ela, o cheiro ali, ela vai atrás. Eu e você, nós precisamos caminhar pela direção de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar nessa noite: para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para os seus desertos, para de olhar pelaquilo que talvez as situações estão colocando diante de você, e começa a andar conforme o Espírito Santo de Deus já ministrou no seu coração e na sua vida. O problema é que muitas das vezes nós deixamos essa incredulidade, essa falta de fé entrar dentro de nós, irmãos, tomar conta do nosso coração, dos nossos sentimentos, e aonde nós paramos, porque a gente começa a prestar atenção muito mais nos desafios do que aquilo que o poder de Deus pode fazer sobre as nossas vidas. E caminhar em santidade, caminhar com o Espírito Santo, é justamente isso, é caminhar sem olhar para o que a vida, os dias estão nos mostrando, o que o vizinho está reclamando, o que os jornais estão nos mostrando. É caminharmos mediante aquilo que a minha fé produz dentro de mim, mediante a leitura, a palavra, o meu jejum, a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém. Outra característica desse animal é que ele é um animal que ele só olha para o alto. É um animal que em toda circunstância ele pode começar a ser buscado, perseguido pelo inimigo. A corça, ele é um animal que ele pode estar em situação ali emergente, uma situação ali de desafios, uma situação de perseguição, mas a corça, ela só olha para o alto. A corça, ela é um animal que a atenção dela está redobrada para o alto. Eu e você, nós não podemos caminharmos nessa terra olhando para baixo, mas sim da onde vem a nossa força, olharmos para o céu, da onde nós temos que depositar a nossa esperança, a nossa fé. Esse animalzinho, a corça, é um animal que ela busca o cume da montanha, ela busca o topo, ela quer ficar no alto, ela busca cada vez mais subir a montanha, ficar no alto. Deus chamou eu e você para ficarmos no alto, mas no alto da adoração, para ficarmos no alto da santidade, para ficarmos no alto da presença do Senhor. Deus chamou eu e você, não para ficarmos olhando para baixo, não para sermos cauda, mas sim cabeça, e essa cabeça é sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Para finalizarmos, esse animal é um animal que anda com os pés firmes, é um animal que ela anda caminhando com firmeza sobre a terra. Eu quero pedir ao irmão para colocar aqui, por gentileza, Abacuque 3:19. Quando eu falo da corça, tem mais de 10 menções. O próprio Salomão, o rei, com toda a sua sabedoria em Provérbios, ele faz comparação com esse animal. Depois vem os filhos de Corá, e se você for pesquisando, você vai ver quantos versículos que tem em comparação com esse animal. E Abacuque diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternadamente, palavrinha difícil, hein? Mas amém, entendeu? Amém. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Tá aí. A corça, ela anda com os pés firmes.
eu e você, nós temos que ser firmes na palavra. Eu e você, nós precisamos ser firmes na comunhão com o Senhor. Eu e você, nós precisamos andar firmes em santidade com Deus. Nesta noite, eu não sei como está a sua comunhão com Deus. E para falar de santidade, você precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar nesta noite a você arreatar esta comunhão. Cada um aqui sabe a sua particularidade, como está a sua fé, como está a sua vivência, a sua comunhão diária com Deus. Mas eu quero que você saia aqui desta noite, saia daqui orando, buscando ao Senhor. Você que talvez não foi batizado ainda com o Espírito Santo, que você possa ter essa experiência, que você possa ser batizado nesta noite, que você possa chegar em casa e realmente, assim como foi mencionado aqui, ter essa sede, essa vontade de ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Assim como esse levita, assim como esse salmista, ele estava longe do templo da adoração, ele estava junto com seus inimigos. Ele sentiu saudade, ele sentiu vontade, ele sentiu desejo ardente de orar, de estar em comunhão com Deus, porque naquele tempo a comunhão era feita dentro dos templos e ele não estava no templo. Então que nesta noite você possa sair daqui com essa vontade, com esse desejo ardente de querer buscar todos os dias mais e mais do Senhor. Eu e você, a partir de hoje, nós possamos querer mais e mais e entendermos que nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero mencionar um versículo no capítulo 43. O 43 ele faz parte do 42, tá? Mas eu quero fazer a leitura apenas do versículo 5. Capítulo 43 do versículo 5, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu